Disse Jesus: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu e você precisamos viver pela palavra, seguir as orientações da palavra de Deus. Esse é o grande segredo para cada ser humano. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto que a gente precisa equilibrar. Nós falamos no último vídeo que salvação é unicamente por meio de Jesus Cristo, e é verdade. Em Cristo somos todos salvos pelo seu sacrifício. Agora, muita gente tem ido para um outro extremo. Não, agora já que eu sou salvo por Cristo, eu não preciso mais obedecer, não preciso mais guardar a lei. Essa é uma outra mentira. E alguns acham também que, não, agora porque eu sou obediente, eu serei salvo pela minha obediência. Também é outro extremo. Salvação é unicamente por meio de Jesus. Mas quando Jesus salva alguém, ele capacita essa pessoa para se tornar obediente. E nós vamos então entender o papel, o quanto é importante a obediência no plano da salvação, não para ser salvo, já fomos salvos por Cristo, mas como alguém que já foi salvo, vive em obediência para demonstrar algumas características daqueles que foram alcançados por Jesus, e nós vamos aprender isso. Por isso, vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fale ao nosso coração, sem Ti nada somos. É por isso que nós estamos aqui, para que o Espírito Santo nos ilumine, Senhor, para que possamos entender a Tua palavra e colocar em prática em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Acompanhem comigo aqui, eu quero já ler esse verso contigo aqui, que está em Hebreus. Vamos começar em Hebreus, capítulo 5, verso 9. Olha só, para a gente poder compreender como esse texto é esclarecedor, diz assim, falando no verso 8 e o 9, embora sendo filho, falando de Jesus, aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Pronto. Jesus é o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. A salvação é um ato de Jesus. Agora, essa salvação será uma realidade para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que fazem a sua vontade. Isso é muito claro para nós aqui. Imagine, Jesus então agora vai salvar alguém, salvou alguém pelo seu sacrifício, e essa pessoa vive em desobediência, vive na prática do pecado. Isso nunca será possível no plano de Deus. Jesus é o autor da salvação eterna para mim e para você, mas ele salvará aqueles que vivem em obediência, porque foi salvo e agora vive em obediência para viver segundo a vontade de Deus. E aqui nós temos um outro texto que está aqui próximo, João, 1 João, capítulo 5, verso 3. Olha como diz aqui, ó, para a gente entender. 1 João, capítulo 5, 1 João, capítulo 5, e o verso 3. Diz aqui para a gente poder entender, capítulo 5, verso 3. Esse é a verdade aqui, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são penosos. Pronto. Esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Então, Deus nos chama, nos dá o seu amor, nos capacita para sermos obedientes. Por quê? Porque o seu amor não, porque os seus mandamentos não são penosos. Não é uma coisa pesada, sabe, que maltrata. Não, muito pelo contrário. Os seus mandamentos nos protegem. Os mandamentos nos tornam mais próximos de Jesus, porque os mandamentos é dele. Sabe por quê? Veja aqui comigo, para a gente poder entender. Agora, João, Evangelho de João, no capítulo 14, para a gente poder entender. Olha que texto fantástico. Capítulo 14, o próprio Jesus falando, capítulo 14, verso 15, ele diz assim, ó: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui está o segredo. Se eu amo a Jesus, eu vou obedecer aos mandamentos. Então, a obediência aos mandamentos não é para ser salvo. Eu já fui salvo por Jesus, mas porque eu amo, porque eu sou grato agora pela salvação que ele me dá, então eu obedeço para demonstrar para mim mesmo, para o universo, que eu amo. Então, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aqui eu preciso entender, nós precisamos entender de quem é o mandamento. Aqui Jesus diz que os mandamentos é dele. Então, olha que coisa interessante.
quando eu obedeço aos mandamentos, que não é meu, que não é da igreja A, nem da igreja B, nem da igreja C. Os mandamentos é de Deus. Então, quando eu obedeço aos mandamentos de Jesus, eu estou demonstrando que eu amo, que eu sou grato porque ele já fez o grande sacrifício para me salvar. Que maravilha! Então, a obediência é isso. Aqui, agora, no capítulo 15, aqui de João, e o verso 10. A gente pode ler o 9 e o 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Olha só. Aí ele diz no verso 10, se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Você quer permanecer no amor de Deus? No amor de Jesus? Pronto. Só vai acontecer isso se você for obediente. Então, aqui esse texto é muito profundo. Jesus está dizendo que ele permaneceu no amor de Deus porque ele obedeceu aos mandamentos que o Pai lhe ensinara, lhe mostrara. Então, eu e você vamos permanecer também no amor de Jesus se nós obedecermos aos seus mandamentos. Pronto, aqui está o segredo. Permanecer no amor de Deus é a grande característica de alguém que já foi salvo. Ele permanece, continua ligado àquele que é o autor da salvação eterna, minha e sua. Então, porque permanece nesse amor, obedece aos seus mandamentos. Que coisa linda, eu vou repetir esse verso para você poder interiorizar. Olha só, se guardares, capítulo 15, verso 10, se guardares os meus mandamentos, é dele, não é teu, não é meu, não é da igreja A, nem da B, nem da C. É de Jesus. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então Jesus faz aqui uma comparação muito profunda. Ele permanece, Jesus, no amor do Pai, porque ele obedece os seus mandamentos. E eu e você vamos permanecer no seu mandamento, no seu amor, no amor de Jesus, se obedecermos os seus mandamentos. É dele, não é meu, não é da igreja A, nem da B, nem da C. Então nós precisamos entender isso. Guardar os mandamentos é alguém que já foi salvo pelo sacrifício de Cristo e agora permanece no seu amor. Alguém que obedece é porque reconhece que Jesus é o autor da salvação eterna e por isso ele obedece, por isso faz aquilo que ele pede, guarda os seus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha que coisa fantástica agora para a gente poder entender aqui em Romanos, quando o apóstolo Paulo traz para a gente compreender Romanos. Vou ler primeiro, esse é o texto também fantástico, em Atos capítulo 5, verso 32. 5:32 diz assim, ora, nós somos testemunha desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus lhe outorgou aos que lhe obedecem. O Espírito Santo, que é o agente divino, que está iluminando a nossa mente, quem convence do pecado, da justiça e do juízo, quem faz com que os dons, os frutos, que capacita cada um de nós a fazermos, o Espírito Santo é o agente da divindade hoje atuando em nós. E nós só vamos ter o Espírito Santo quando nós obedecemos a Deus, quando nós somos obedientes a Ele. Obediente ao quê? Aos seus mandamentos, aquilo que Ele pede. Então é isso aqui, se você quer ter o Espírito Santo em sua vida, para que ele possa conduzir a sua vida em todos os pormenores, você precisa ser obediente. Sem obediência, a presença do Espírito Santo não será real. Sem obediência, a presença de Deus também e de Jesus não será real. Por quê? Porque eu permaneço no seu amor, porque eu guardo os seus mandamentos, permaneço no seu amor. Foi isso que Jesus disse no capítulo 15, verso 10. Aí, olha só, Paulo vai trazendo para nós aqui, para a gente poder perceber, em capítulo 7, verso 12, para a gente entender a importância, como os mandamentos é maravilhoso. Capítulo 7, verso 12, assim, por conseguinte, diz o apóstolo Paulo, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Pronto. Então, a obediência aos mandamentos é algo que é... Por que eu devo? Porque é santo, bom. É isso aqui, por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. É isso que eu preciso. Então, a obediência aos mandamentos é o resultado daquele que foi salvo pelo sacrifício de Cristo. Não obedeço para ser salvo, não, isso nunca vai acontecer. Eu obedeço porque já fui salvo pelo sacrifício de Cristo e agora eu quero permanecer no seu amor. Eu obedeço porque Cristo é o autor da salvação, ele já me salvou e agora eu obedeço. Eu obedeço por quê? Porque eu amo.
Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É isso aqui. Então você tem sido obediente a esses mandamentos de Deus, para que você viva nesse amor de Deus. Você tem buscado ser obediente? Então que o Espírito Santo, que o poder de Deus capacite a mim e a você a sermos obedientes aos mandamentos de Deus, não para ser salvos, porque já fomos, mas para demonstrarmos que o amamos, que permanecemos no seu amor, tá? Porque nós confiamos que Ele é o nosso autor da nossa salvação. Então que você tome a decisão de ser obediente aos 10 mandamentos a partir de agora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Amado Deus, obrigado por essas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes aos teus mandamentos para permanecer no teu amor. E assim, Senhor, honrarmos o teu nome. Nós te agradecemos por Jesus. Amém.